Os cuidados paliativos que garantem a qualidade de vida a pacientes de doenças longas ou terminais foram arrastados para dentro desse show de horror investigado pela CPI da pandemia. Eles não podem ser confundidos com qualquer prática de ética questionável ou até criminosa. Pelo contrário, eles estão a serviço da dignidade humana. Sobre isso, eu conversei com o presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o médico gerontologista Douglas Crispim. Os cuidados paliativos são uma abordagem, Aldo, focada em controlar, combater o sofrimento de pessoas que convivem com doenças mais graves. E esse combate ao sofrimento ele é feito para o paciente, seja do sofrimento físico, psíquico, social e familiar, e também para os seus familiares. Quando é que eles devem ser aplicados? Idealmente, os cuidados paliativos são indicados para todas as pessoas, né, que convivem com doenças prolongadas. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, doença oncológica, o câncer, doenças cardíacas, pulmonares, doenças do fígado, dos rins. As pessoas que têm doenças como as demências de Alzheimer, pessoas que têm pacientes que são acamados. No geral, todas as pessoas se beneficiam desde o diagnóstico, que essa condição vai ser irreversível, e esse cuidado paliativo ele aumenta a necessidade conforme a progressão dessa doença. Então, no início, mais em parceria com a especialidade de origem, posteriormente, vai se demandando mais e mais do cuidado paliativo. Existe um conjunto de protocolos que devem ser obedecidos? Os cuidados paliativos, eles são baseados totalmente na ciência, né? Então, a gente, assim como qualquer outra especialidade, como a cardiologia, como o transplante, o cuidado paliativo é uma especialidade séria, né? Focada em protocolos científicos e muitos estudos. Inclusive, o Brasil produz bastante ciência na área de cuidados paliativos. Então, ele funciona da mesma forma que uma outra especialidade, com a diferença de que na nossa ele não é feito somente pelo médico, como também por outros profissionais de outras profissões. É uma palavra que às vezes pode assustar principalmente a família. Necessariamente significa que o paciente está perto do fim da vida? O cuidado paliativo é interessante que a origem da palavra vem de uma palavra em latim chamada pallium, né, que traduz aquela manta que os guerreiros utilizavam, né, para se proteger da chuva. Então, o paliativo de verdade, lá na origem, ele significa proteção, que é justamente o que a gente faz, tentar, enquanto a pessoa faz o tratamento da sua doença, a gente protegê-la do sofrimento físico, dos efeitos colaterais desse tratamento. Infelizmente, quando você traduz palliative care do inglês para o português, a palavra paliativo no português, ela soa um pouco estranho, mas, no geral, quando as pessoas conhecem como que funciona o dia a dia de um serviço de cuidado paliativo, acaba vendo que não tem nada desse estigma e não é só para fim de vida. O fim de vida, na verdade, é a minoria dos pacientes. Infelizmente, como a gente não tem estrutura adequada no Brasil, os cuidados paliativos são chamados normalmente só no final da vida, eles são ofertados só no final da vida. Então acaba que as famílias associam, né, principalmente os colegas, associam o cuidado paliativo ao fim de vida. Mas na verdade deveria ter sido chamado muito antes, porque a minoria dos pacientes nossos está em fim de vida, a maioria não está. Doutor, eu tenho certeza disso, mas só para a gente deixar isso muito claro em função do noticiário recente da CPI, de tudo que, né, nos assombra a cada revelação, isso absolutamente não tem nada a ver com a abreviação da vida, né? Não tem nada a ver, por isso que ontem, né, até a gente ficou bastante feliz, porque a CPI leu uma nota oficial da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né, explicando, né? Eu acho que a grande confusão ali não é nem investigar-se condutas erradas, ou que se deixa de fazer coisas, ou que se abrevia a vida das pessoas, porque isso deve ser investigado. A questão é confundir isso com cuidados paliativos. Cuidado paliativo não tem nada a ver com isso, a gente entrou de gaiato aí nessa história, né? O depoente começou a utilizar a nomenclatura, os senadores também, e agora eu acredito que foi sanada essa dúvida, porque cuidado paliativo, pelo contrário, os estudos mostram que a maior parte dos pacientes que acompanham em conjunto com o cuidado paliativo tem uma tendência a viver mais tempo do que as pessoas que não acompanham. Então, não tem nada a ver com abreviar a vida e nem com a eutanásia. Para terminar, doutor, o que pacientes e familiares podem esperar dos profissionais dedicados a esses cuidados paliativos? Primeira coisa, deve-se procurar profissionais capacitados, né? Igual quando a gente vê o mau uso da palavra, é como se a gente estivesse tendo o exercício
de uma outra especialidade por pessoas que não são capacitadas, e isso é ruim. Então, primeiro, sempre procurar, se houver dúvidas, nos sites da NCP nós temos cadastros de profissionais que são titulados, e aí procurar saber a origem desse profissional. Segundo, que elas tenham confiança, porque esses profissionais, normalmente, eles têm outras especialidades antes. No meu caso, eu fiz mais 2 especialidades, essa é a terceira. São profissionais que têm experiência e têm capacidade, perícia para trabalhar e oferecer um bom cuidado a esses familiares e pacientes.